Amados, boa noite. Último domingo de novembro. Impressionante como o tempo passa. Hoje pela manhã tivemos nos estudos Aprendizes da Fraternidade a nossa irmã Renata falando do texto Coisas Terrestres e Celestiais. Bem diferente, não? As duas colocações. Muito linda, vi depois, não? E já estamos na lição 136, são 180, né? Uma bênção. Emmanuel e Chico, uma bênção. Parabéns, Renata, foi muito lindo. Eu presenciei, assisti depois. Oi, Mauro, boa noite, querido, boa noite. Hoje nós vamos ver um tema da Amélia Rodrigues. É triste, mas aconteceu. E é por isso que nós temos que ir na Amélia e estudar e conhecer, porque nós vamos vendo a caminhada que fez Jesus, a luz do mundo, o sal da terra. Ele, que durante o seu messianato ficou rodeado absolutamente de ciúmes, inveja, prepotência, tudo que você pode imaginar de sofrimento, ele passou. Mas isso tudo nos convida para o quê? Para a nossa transformação moral, para a nossa mudança, já que somos as varas da videira e ele é a videira. E como sempre digo, antes de ver o texto, oi Rose, boa noite, meu amor, boa noite. Marcos Serafim, bonito aí de Araraquara, boa noite, querido. Oi, filha, boa noite. Ontem, sexta, você não estava, né, filha? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Então, eu sempre lembro isso. A Amélia, ela captou esses textos. Silvia Carlini, boa noite. Esses textos, mas ela foi, sempre ela vai, no Novo Testamento. E ela tira desta fala de Pôncio Pilatos, eis aqui o homem. Vai tirar, por isso que eu acho muito importante que a nossa família espiritual também vá até ao Novo Testamento. Você não pode ficar fora, porque não é fala de um, de outro, eu acho. Eu não gosto disso, sou honesta com vocês. Se a Joana Dias falou, se a Amélia Rodrigues falou, se o Divaldo psicografou, se o Chico psicografou, então você vai vendo da confiabilidade das coisas. É isso que nós queremos, trabalhar a razão, a verdade. E então, aqui está bem rapidinho. Jesus está em João, que foi o apóstolo, que Jesus deixou Maria aos cuidados dele. Foi o jovem que acompanhou Jesus até o Calvário. Ele não escondeu de ninguém, não tinha medo de ninguém, de nenhum fariseu. Ele acompanhou Jesus até os pés da cruz. Os outros subiram, vocês verão em outros textos. Então, ele é dele, é do João. E aí João narra no capítulo 19, de versículo 1 a 7, o seguinte:
Sendo assim, fala dele, Pilatos tomou a Jesus e o açoitou. E os soldados, trançando uma coroa de espinhos, puseram em sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Ó, gente, a humilhação maior, sabe? Enfiar uma coroa de espinhos, porque você falou que é o rei. Rei de quê? E aí ainda colocaram uma capa vermelha, e aqui não sei se vai falar, e colocou no braço dele uma cana de que vocês conhecem aí, simbolizando um cetro. Então vamos lá. Vinham até ele e diziam: olha, salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Novamente Pilatos dirigiu-se para fora e diz a eles, os fariseus estavam todos lá, né? Eis que eu conduzo para fora até vós, para que saibais que não encontro nenhum motivo de condenação dele. Não tinha motivo. Mandaram para ele, não tinha. E então Jesus se dirigiu para fora, trazendo a coroa de espinhos e aquele manto vermelho. Diz a eles, Pilatos se dirige à plateia ensandecida, atravessando uma obsessão coletiva, entende? E orientada pelos chefes do Sinédrio. Ele é um embusteiro, ele é isso, ele é aquilo. Gente, é como hoje, entende? Depende da prosa, tudo tem o seu contexto, não? E aí o Pilatos fala: eis o homem, eis aqui o homem. E dessa fala, e assim que ouviram os sumos sacerdotes, os guardas e gritaram: crucifica, etc e tal. Bom, quis agora passar para vocês só essa frase: eis aqui o homem. Porque às vezes a Amélia coloca um texto e se você não prestar atenção, mas de onde ela tirou isso? Olha bem, ela tirou de João, li para vocês. Por isso que eu gosto dos estudos, da veracidade da coisa. Nós não estamos assim, ó, falaram, disseram, está aqui, está aqui. E vocês estudaram? Então vamos lá. Aí a Amélia vai para a 12ª lição. Estamos quase terminando o 6º livro, Trigo de Deus. E aí ela diz: a sua presença incomodava. Quem? Os sacerdotes. Não eram os romanos, gente. Os sacerdotes Anás e Caifás. Eles, entende? Aí havia entre todos, assim, entre as pessoas, um desinteresse que estão fazendo com ele, se estão judiando, se não estão, se ele é antipático, se ele não é. Mas Jesus possuía o que nós já vimos em outros textos: a autoridade moral. Essa autoridade moral, ela apavora as criaturas que têm uma falsa força. Que falou, está falado. Só a presença dele era o máximo. Aquela fortaleza, aquela iluminação absoluta, não? Oi, Valéria, boa noite, querida. Sônia, linda, boa noite, boa noite. Lízia Antonelli, boa noite. Marta Moura, oi, linda. Joana Lem, boa noite, linda. Então, vocês vão vendo
Vai fazendo uma comparação com o comportamento do homem do hoje, quando ele não é esclarecido. Vamos ver lá. E aí, à medida que crescia sua realidade entre as pessoas, mais aumentava a onda dos ódios e ressentimentos contra ele. Quer dizer, curava o cego de Jericó, curava o paralítico de Cafarnaum, curava a mulher hemorroída. Não estava bom. Isso despertava o quê? Os ciúmes, a inveja. Como que ele podia fazer isso e nós não fazemos? E ele vai nos prejudicar porque ele está falando uma verdade e um comportamento que nós não temos, nós não possuímos. E analisa comigo, quantas invejas, quantos ódios, quantos ciúmes da sua postura, do seu trabalho, da sua forma de ser. É igual. Ah, mas fulano não gosta de mim. Não é que ele não gosta. Gostaria de ser o que você, a caminhada que você está fazendo. Isso interessa? Não. Nós temos que continuar. Continuar. Por quê? A cada um segundo suas obras. Para quem que nós vamos prestar conta do nosso caminhar do ponto de vista espiritual? Meu Deus. Hã? Vamos saber depois. Aí, então, era uma onda de ressentimento, de ódio contra Jesus. Mas ele era uma criatura insubmisso aos dominadores de Roma e de Jerusalém. Mas ele os respeitava, não é que ele era assintoso, prepotente, não. Ele sabia o lugar dele de educador moral, de mestre verdadeiro, não? E ele conhecia as misérias humanas, mais do que ninguém, mais do que ninguém. E embora lutasse para auxiliar, filas e filas e filas, e os outros faziam o quê? Só criticavam se ele, por exemplo, curou aquele rapaz que tinha Lázaro, era no sábado. Mas você vai trabalhar de sábado? Já chegou um fariseu. Sábado não, o sabá é sagrado. Ele não tinha o que fazer. Ah, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Acabou, deu a resposta. Ele não podia falar, eu trabalho, pronto, acabou. Eu vou contrariar a lei mosaica. Não, meu pai, Deus trabalha até hoje e eu também. Muito bem. E aí, Amélia diz assim, seria breve o curso da sua realização e ele o sabia. 3 anos, gente, 3 anos de perseguição absoluta. Por isso, ele não se detinha diante de nada, parecendo mesmo querer que tudo acontecesse, que lhe chegasse a morte, a fim de que triunfasse sobre a vida, com a ressurreição. Porque ele não parou um minuto, não? E aí Amélia diz, desde a morte de Herodes o Grande, a Palestina estava em conflitos que se alastravam a partir da sua enfermidade. Lembra de Herodes? É aquele que, quando soube, estamos chegando no Natal, quando soube que havia nascido o Messias através dos pastores. Ah, me conta, vão visitar, e aí vocês me contam onde que está. Como os pastores orientados não voltaram para dar a notícia a Herodes, o que ele fez? A matança
das crianças. E José com Maria no Egito, orientado pelo anjo Ismael. Então veja bem, tudo só quando ele morreu é que aí o anjo, pode voltar, José, aí ele volta. Então, desde aí Herodes morre, a Palestina estava em conflitos e alastravam a partir da enfermidade dele. Na demência do poder, a sua crueldade fez-se insuportável e, por temer não ser pranteado após a sua morte, deu ordens para que fossem aniquilados os judeus ilustres que mandara aprisionar no hipódromo. Igualmente deixou instruções para que os seus guardas-costas matassem Antípatro, o seu filho. Você calcula que grau de espiritualidade pequena, inferior, você manda matar o filho para não dar o poder para ele. E está morrendo. E o reino, dessa forma, ficou dividido entre os seus e outros vários filhos, incapazes, à exceção de Herodes Antipas, outro filho de Maltace da Samaria, sua quarta mulher, a qual mandaria degolar João Batista à instância de sua sobrinha Salomé. Essa Maltace da Samaria, a quarta mulher de Herodes, vocês lembram da dança? Na noite faustosa, coisa e tal, já estava preso o João Batista. E aí, queria que a Salomé dançasse. E você pode pedir o que você quiser, mas dance para mim a dança dos 7 véus. Aí, essa abençoada Herodias aqui falou: pede a cabeça do João Batista. Porque o João Batista lá embaixo, no presídio, grita: você é adúltera, você não tem o reino dos céus, você é isso, você é aquilo. E ela então dá essa ideia para Salomé. A Salomé, cheia de graça: o que você quer? Eu quero a cabeça do João Batista. Seja feita a tua vontade. E aí ela dança e vem a cabeça do João Batista na bandeja. Então você calcula o padrão vibratório desse pessoal doidaço daquela época. E Jesus sabia e chegou a visitar João Batista, entendeu? E aí, então, depois disso, sucederam-se, então, vocês vejam como que precisamos conhecer a história. Quando você vê hoje, mudando um pouquinho de assunto, um filho que manda matar a mãe para cortar o dedo, para poder roubar dinheiro. Um pai que mata o filho porque não sei o que lá. Mas por que isso? É a pequenez espiritual. É a falta de Jesus no coração. Hoje, é a falta de religiosidade, seja ela qual for. Nós não podemos nos esquecer dessa parte, sempre. E aí, então, sucederam-se, então, atos intermináveis de violência, inclusive por Arquelau e na região de Judéia, Samaria, Idumeia, e ninguém conseguia brecar isso daí. Era uma desordem total. A Palestina passou a ser administrada por procuradores militares, com destaque entre eles Pôncio Pilatos, que se tornou famoso em razão dos acontecimentos que assinalaram o período com a prisão, julgamento e morte
de Jesus. Tudo colocação arbitrária. Um julgamento infame. Eu li um texto de Rui Barbosa dizendo que este julgamento foi o pior da história. Nenhum motivo, nenhum nada, nenhum comprovante, nenhum nada. Só porque ele pregava o amor. E é isto que muitas vezes as pessoas não sabem, pensam que eram os romanos que estavam perseguindo. Não é nada não. Era o povo dele, com aquele ódio, aquele ciúme, aquela inveja. Ele vai tomar o nosso lugar. Quanta pessoa não pensa isso? Quanto pai, não pensou assim? O Herodes lá em cima? Hã? Tem ciúmes do que vai deixar. É impressionante, não? E só o Espiritismo é que mostra a verdade para nós, da continuidade da vida, do proceder do hoje, para que você possa aurir de uma felicidade plena no futuro, sem parar de trabalhar. E aí, então, e essa tal de Jorge foi que conduziu Jesus dessa colocação arbitrária, imperdoável, não? E o poder religioso da época, confundindo-se com o covil ou a colocação civil e militar, criava no país uma rede infindável de intrigas, suspeitas e perseguições que tornavam insuportáveis as vidas brilhantes. Ninguém tinha paz, principalmente se fosse seguidor de Jesus. Oi, a nossa família está aumentando. Marisa de Arruda Mizone, linda de São Paulo, Ana Lopes, maravilhosa, Deise aí de Angra dos Reis, querida. Oi, Carolina Nascimento, minha irmã, olha que bom. Nós estamos juntos, amor, nós estamos juntos. Vamos lá, Carolina, fica junto. Fortalece a nossa família espiritual, Carolina, porque na sexta-feira a gente viu o que é a família material e o que é espiritual. Nós estamos na nossa família espiritual. Linda! E aí, então, os triunfadores, fala a Amélia, de um momento eram, no outro instante, combatidos pelo medo de derrubar os seus chefes, e as ameaças sucediam-se em malhas perigosas. Mudou muito? Não. Claro que não nos é permitido, numa prosa desta maravilhosa, você pensa o que está acontecendo na nossa pátria, só isso, não? E orar para que Ismael tenha olhos para o Brasil muito sérios, não? A fortaleza Antônia era um local dos romanos que tinha uma comunicação com o Sinédrio. A noroeste do Monte do Templo vigiava a inquieta Jerusalém, desafiando o poder do Sinédrio e a prosápia exagerada do sacerdote. Nicodemos tentou seguir Jesus, ele era do Sinédrio, mas não teve coragem. Só colocou um dinheiro no local, umas moedas, e chorou e não teve coragem de seguir Jesus. Mas, escondido numa noite, ele vai conversar. E Jesus fala: aquele que não nascer de novo não verá o reino do céu. Como que vai voltar no ventre da mãe? Não entendia da reencarnação. Vamos lá. E aí a Amélia continua. É nesse cenário de conturbação e paixões que se encontra Jesus. Depois de preso, sem culpa formal, vendido traiçoeiramente pelo amigo invigilante, obsediado pelas sombras, que a gente tem notícia disso, Judas, ele foi conduzido à presença de Pilatos.
que desconhecia essas encrenquinhas, essas astúcias religiosas desse povo apaixonado e vingador. Vai para o Pilatos. Ah, porque passando por ele, nós vamos ficar livres do problema, não é? E então, depois de preso, sem culpa formal, que nós já vimos no Evangelho, no Novo Testamento, vendido traiçoeiramente, porque não é que o Judas era mau. Gente, ele acreditava que Jesus iria pegar nas armas, ia libertar o povo judeu dos romanos, ia fazer dessas coisas, já que tinha feito tantos milagres. E ele apostava e foi ludibriado por Anás e Caifás. E aí, então, Anás e Caifás dá-lhe 30 moedas, você conta quem é ele. Aí foi o beijo. Existiu? Existiu. Muito bem. Então, aí, aguardando um Messias que lhe concedesse, o mundo repudiou Jesus, que lhe oferecia paz. Era só amor. Ele só pregou o amor. Um único momento, pelos estudos que fazemos com a Amélia, de que ele teve um comportamento mais agressivo, desairoso, foi quando ele entra no Sinédrio e viu todo mundo rifando, vendendo, mata ovelha e vende, banca de dinheiro. Tudo é que a casa do meu pai não tem isso. A casa do meu pai não tem. Foi a única vez que a gente tem notícia. Então vamos ver lá. Aguardando, o povo estava esperando um Messias que lhe concedesse o mundo. Não era esse, e Jesus não era, ele estava. Muito bem. A doação eterna preferia a transitoriedade terrena e, para consegui-la, utilizava de todos os instrumentos inimagináveis para pegar Jesus. Após dialogar com o prisioneiro e deslumbrar-se com a sua altivez, após ele conversar com Jesus, Pilatos não lhe notara nada, nenhuma conduta, nenhum pensamento, nada desabonador, nada. Tentara, por isso mesmo, negociar a sua vida pela vida do salteador Barrabás, sem conseguir êxito. Lembra daquela passagem nos outros livros da Amélia? Ai, o que faz? Prende Jesus, solta Jesus, ou crucifica Jesus, ou solta Barrabás. O que faz? E o povo ensandecido, numa obsessão coletiva que existe, o que aconteceu? Solta Barrabás, crucifica Jesus, solta. Foi cumprida a ordem. E Pilatos lava as mãos. Eu estou fora. E eu estou fora. E eu não quero me envolver aí. Eu estou fora. E aí, a alucinação que tomara conta da massa, sustentada pelos profissionais assuladores dos ódios ali mesclados, queria o justo, não o criminoso. Queria o sábio, não o selvagem. E muitas vezes nós tomamos algumas atitudes assim, em nossas escolhas. E sempre que tivermos que fazer escolhas, gente, peça a Jesus sabedoria para poder escolher as coisas, o certo do errado. Porque tem muitas vezes que agimos só por conveniência. Não, tem que ser nesse tom aqui. Então, para a multidão, é melhor matar quem lhe dá a vida àquele que lhe insufla o ódio em cuja faixa sintoniza. Não, liquida esse homem logo, pronto, acabou.
O sinédrio fica sossegado. A Nase Caifás não tem problema mais. E volta todo mundo para a Torá, acabou a história. Pensando que era um final. Quando mata o homem, não mata a ideia. Que lindo, não é? Então, o herói, a pessoa do bem, provoca inveja. Nós vimos outro dia um texto em que o Chico Xavier fala que a inveja é a pior coisa, é uma energia horrorosa. E se não estivermos no orai e vigiai, ficaremos mal. A criatura emite uma energia horrorosa em nossa alma. E então, aí ele fala assim, o herói provoca a inveja, enquanto o maldoso, que inspira desprezo, é aceito por alguns que ainda estão na infância espiritual, que não sabe discernir o bem do mal. Não sabe, gente, não sabe. E aí, como eles trabalham a astúcia de uma forma contumaz, venceram. Jesus não devia continuar vivo, pensavam os fanáticos, aqueles que estavam na frente de Pilatos. E Pilatos não sabia como solucionar essa questão. E aí, então, depois que falaram solta Barrabás, açoitaram Jesus, flagelaram Jesus, para acalmar aquela clientela, aquele povo louco, idiota. Porque fazendo isso, agradava. Vocês lembram quando foi construído o Coliseu, que era o seguinte: as criaturas iam ao Coliseu para assistir gladiador matar o outro gladiador. Isso era prazer para eles. Olha onde a gente estava. Quando também colocava os cristãos na arena, eles deliravam ao ver os leões estraçalhando. Mas que, meu Deus do céu! E a gente estava lá. Eu penso, calcula. Então, Jesus açoitado, não reclamou, flagelado, etc, etc. Amélia continua. Cícero considerava a crucificação como a mais cruel e repugnante das penas que os romanos aplicavam contra os rebeldes escravos e criminosos bárbaros. E em Jerusalém era a crucificação reservada aos criminosos comuns. Mas Jesus não tinha nenhuma falha, nenhuma dívida, pelo que temos estudado, nada. Então, parece ter se originado entre os persas com o objetivo de impedir-se a ação da impiedade aos delinquentes, conectando essa onda que se espraiava do crime pelo terror. Então, vocês lembram que Jesus não estava sozinho no monte. De um lado tinha o bom ladrão, do outro lado o mau ladrão, lembra? E a crucificação era em massa, sempre foi, não? Parece, e aí Amélia continua, jamais, porém, a pena de morte trará efeitos benéficos à sociedade ou evitará a criminalidade. Onde vicerge a sua sombra, alastram-se a violência, o vício e os delitos mais vis. Até hoje,
Por quê? Não adianta ter pena de morte. Você mata o corpo, mas o espírito continua. E ele, inconformado, vai se tornar um obsessor violento. Então, nunca essa pena, essa colocação melhorou a humanidade, melhorou a criatura. Não adianta. Não adianta. Nem hoje. Não adianta. Você, devia matar. Nada disso. Tem que dar oportunidade, dar oportunidade, dar oportunidade. Por isso a reencarnação está aí. E aí, a Amélia diz, só a educação pode prevenir o mal e corrigir o erro. Eu adoro isso. Eu adoro, porque a educação, diz a Joana de Ângeles, é um ato de amor. Para com tudo, gente. Para com tudo. E nossa Ibitinga Solidária, quem nos ouve de fora, nós temos várias instituições trabalhando a educação por isso. E quando a Valéria está me ouvindo, não sei, e a Carolina também, e essa Casa da Sopa, a Associação Filantrópica Espírita de Ibitinga, é a instituição primeira de Ibitinga. Primeira. Se pensou, cesta básica, almoço diário, agora banho, agora corte de cabelo gratuito, agora enxovalzinho. Então, é a primeira. Então, a educação, a Joana frisa, é um ato de amor. Para com tudo. Para com tudo. E a gente vai trabalhando isso. E a nossa cidade é profícua nessas colocações. Então, aí todos nós, da nossa família espiritual, nós temos que botar isso na nossa casa primeiro. Olha, só a educação pode prevenir o mal e corrigir o erro. Coloca devagar Jesus na sua casa. Um dia faz evangelho no lar. Se querem participar, participa do que faz sozinho. Escuda o seu lar. Faz o Pai Nosso a hora que levanta. Faz o Pai Nosso a hora que deita. Nas escolas, olha, não existe mais, tem que ter. Mas a senhora é quadrado, Dona Valdirene. Não, senhor. No Educandário Joana de Ângeles, oração todo dia. Toda a classe. Uma vez por semana, hino nacional. Não tem conversa. E qualquer atividade no Salão Nobre, as bandeiras. Gente, isso deu certo. E por que não pode dar hoje? Porque nós não temos na nossa cidade fanfarras e fanfarras e essa parte. Por quê? Acomodação. A acomodação. Só que a gente é um grão de areia no meio de um contexto muito grande. Mas para nossa família, para nossa casa, que é o primeiro templo, respeito aos mais velhos, bença pai, bença mãe, decora a sua casa agora para o Natal, porque lembra o nascimento de Jesus, o Messias. Gente, não é ser gagá, não é ser idiota, não. É justamente colocar a educação, agora eu friso, moral na sua casa. Se você não faz isso, pensa só na árvore de Natal e no presente, fica fácil. Dá presente, pronto, acabou. Não. Vamos lembrar do nascimento do Messias. É isso aí. Então, a Joana frisa, é por isso que eu falo que tem que estudar a Amélia Rodrigues. Ela frisa. Só a educação pode prevenir o mal e corrigir o erro. A educação, a moral, o amor, o respeito. E ela continua dentro do contexto aqui. Posteriormente, crê-se que foi Alexandre Magno, no seu expansionismo, quem difundiu a crucificação pelo Oriente Médio, sendo mais aprimorada e mais refinada pelos métodos romanos.
A vítima deveria antes, naquela época, ser despida e atada a um poste, passando a receber os açoites, normalmente em número de 39 ou mais, flagelando, chicote de couro, com várias tiras de correia, e nas extremidades, bolas afiadas com pedaços de ossos de carneiro para dilacerar a carne da pessoa. É muita maldade, é muita maldade, é muita crueldade. É muita crueldade. E por que então agora, como que fazem essas criaturas? Porque semeou, vai colher. Estamos estudando na sexta-feira. Semeou, vai colher. E como é que faz agora esses que tiveram esses atos? Estão aí. Os excepcionais, os autistas, os que não aprendem, estão aí, gente, estão voltando, tiveram a oportunidade do reencarne. Na sexta-feira nós estudamos bem isso daí, a santa oportunidade da reencarnação. E aí, excepcional, não aprende nada, tudo torto, tudo isso, coitado, não é vítima. Fizeram, estão resgatando. Impressionante como a doutrina explica com muito amor isso daí. É muito importante os nossos encontros, porque eu saio às vezes do contexto para falar dessas coisas que vêm na cabeça, porque tem que falar, né? E aí, ela está contando aqui, 2 sicários aplicavam os golpes em Jesus nas costas, nas pernas, lanhando, despedaçando, a fim de que as hemorragias quebrassem a resistência de Jesus, sem possibilidade de sobrevivência, ou mais demora na cruz. Na cruz, ele estava lá. E Maria, Joana de Cusa, Maria de Magdala, o João Evangelista e Maria Cleofas estava lá no pé da cruz. Você já pensou essa mãe? Essa mãe, esse povo sofrendo ali, sem poder falar nada, vendo aquele sofrimento. Jesus havia sido mandado de um para outro lugar e estava exausto, percorrendo naquela noite sinistra mais de 4 quilômetros entre um palácio e outro, e vai fora a caminhada para o Calvário. Ao ser retirado do madeiro de flagelício, foi envolvido, mas acontece o seguinte, e aí, aqui não vai falar, um romano queria saber se ele tinha morrido mesmo, dá uma cutucada aqui do lado, Jesus estava tombado, e ele conversou, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E nós, gente, nossa família espiritual, quantas atitudes nossas nós tomamos sem refletir e não sabemos o que estamos fazendo. Quantas, tá? Então, Jesus, além disso, ele recomenda para o João levar Maria. E o João leva para Éfeso. Muito bem. E interessante que eles costumavam quebrar as pernas para a criatura morrer mais depressa. A dele eles não quebraram. Mas está em Isaías, o profeta Isaías, que não seria quebrado nenhum osso. Você vê que coisa? E isso escrito, nós já vimos alguma coisa de Isaías, 900 anos antes de Cristo, profeta. Olha, linda, Gláucia, linda, boa noite, querida. Carolina, Gláucia, Carolina. Alain, bonito, boa noite, meu filho. Então você vai vendo que essa lição é para a gente rememorar essas coisas tristes, mas tornar a nossa vida mais alegre, mais feliz. Hoje, estamos reencarnados numa condição bem melhor. Você é da religião que você quiser,
Você tem toda a oportunidade de praticar o bem, de dividir o seu tempo com os outros. Entende? É diferente. Ninguém vai te crucificar porque você é espírita. Há 96 anos, a nossa casa fez ontem 96 anos. Então, veja bem, os espíritas eram vistos como bruxo, como coisa do mal. Era fiscalizado pela polícia. E quando criou o Centro Espírita Francisco de Assis, na primeira página está lá a chancela do delegado. E daí para frente, nós guardamos relíquia, está tudo lá. Então você percebe, 96 anos falando do quê? Do amor, da paciência, da tolerância, da resignação, do perdão, do amor incondicional. Nada de crítica contra ninguém, nada, nada. E aí, continua a Amélia. Quando Jesus, 3:30, é retirado do madeiro, foi envolvido por uma túnica e tinha tirado a coroa de espinhos, ele tinha sido cuspido pelos outros, etc. e tal. Na mais terrível solidão humana, Jesus aceitou o fardo cruel da ingratidão dos amigos, e dos quais o negara há pouco por 3 vezes. Vocês percebem o medo? Então, você conhece Jesus? Eu não, nunca vi. Chegou pro Pedro, você fazia parte? Não, eu não faço parte não, eu não conheço esse homem. Por quê? Teria o mesmo fim. Então, tudo isso, a solidão humana, Jesus sozinho, só com a mãe, e nem os irmãos dele. Você lembra que ele tem irmãos? Nem os irmãos. Imagina que eu vou compactuar com essas ideias, eu vou para a cruz também. Não. José já tinha falecido, Maria com ele, os discípulos todos, menos João, todos com medo, gente. Todos com medo. Então, a solidão é uma tristeza também. Você não ter o outro para compactuar da sua dor. Não. Sim, espiritualidade, né? E então, Jesus aceitou esse fardo cruel, a ingratidão dos amigos. Olha, pessoas que ele havia curado, obsessor. Ninguém queria saber. O sangue e o suor abundante misturava nas bordas das carnes dilaceradas. Empurrado para o centro do pátio, onde Pilatos se encontrava, esse gritou para a turba. Aí é que está a fala, que está no Novo Testamento. O Pilatos grita: olha aí, eis o homem. É esse aqui que vocês querem? Está aqui. Tudo lanhado, tudo do jeito que aquela plebe ensandecida queria. Eu sei que esse texto hoje não é gostoso, mas é um acontecimento de mais de 2000 anos e que ficou gravado no contexto da história e em nossos corações. Ninguém sabia. Eu mesmo não sabia por que ele tinha sido crucificado. Eu achava que era só os romanos, não é nada disso. O seu povo, a inveja, o ódio, a inveja principalmente, de todos os poderes que ele possuía. Mas ele não usou nenhum poder para se livrar do processo que ele tinha que passar. Ele sabia que ele tinha que passar por isso, não? Eis aqui o homem. Nenhuma emoção nos inimigos, príncipes dos sacerdotes e soldados, mas ódio e rancor. O ódio é uma doença nefasta. Ai de quem te odeia. É fazer de
tudo para te prejudicar. Mas você, como filho de Deus, como ele também é, vai orar para se escudar. Vai orar e vigiar. Não vai ter ódio, mágoa, inveja que te atinja desde que você esteja conectado com Jesus. E seu anjo da guarda, os espíritos do bem. Não tem. Ele está explicando. E aí, em uma só voz, decretaram e selaram não o destino dele, mas o próprio. Porque aquilo que fizeram com eles, teriam que resgatar, meus amores. Aquilo, a doutrina é clara, aquilo que você semear, você vai colher. Se não auxilia, não faz caridade, está no bem bom, muito bem. Vai ter uma velhice abandonada, vai para a espiritualidade, chega lá e fala, mas eu não fiz nada, agora eu vou voltar, será que eu tenho chance? Eu não sei. Eu não sei. Então, por isso que a doutrina é clara. Amar incondicionalmente. Instruir aqui, obras. Mas por que o Divaldo psicografa uma obra dessa? Psicografou 11 livros da Amélia Rodrigues. Por quê? Para dar essa orientação para nós. Entende? Não é só para vender o livro dele e manter a mansão do caminho, não. Olha aqui, olha aqui. É isso aí. Então, aproveitar essa reencarnação. Não tem para ninguém. Não tem macaco me dói, da fala popular. Então, não tinha emoção nenhuma, então gritava, crucifica, crucifica, crucifica. Mas aí o Pilatos, mas eu não encontro culpa nele, eu não encontro nada, mas assim mesmo, tá bom, vocês estão mandando, vai fazer. Um reino em desafio e um rei em julgamento. O meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus é o da espiritualidade, é do amor, da caridade, da bondade, do perdão, da tolerância. Então, um reino em desafio e um rei em julgamento. Numa noite de horror que nunca mais passaria na história de treva da humanidade. Nunca mais pode o tempo passar. Já se passaram 2 milênios, 2000 anos e mais. Esse fato não é esquecido. Não é. E é para a gente aprender. Por quê? Hoje tem ódio? Tem. Hoje tem raiva? Tem. Hoje tem inveja? Tem. Tem pessoa que não gosta de você? Tem. Por quê? Porque você trabalha, porque você é útil, porque você é assim, porque você fala a verdade. Não sei. Mas eu não quero saber. Aí eles disseram, nós temos uma lei. Bradaram enlouquecidos os adversários da luz. E segundo a nossa lei, esse cara, esse homem deve morrer. Porque ele fala que ele é filho de Deus. Olha só, porque ele pregava o amor e ele falava que ele era, o pai dele é Deus. Um Deus diferente, um Deus que não castiga, um Deus que ama, soberanamente bom e justo. Mas pensam, muito bem. Jamais, diz Amélia, jamais ele dissera ser Deus, afirmando-se seu filho, como todos nós, e tornando-se o caminho para o Pai. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, Deus, senão por mim. Pelos seus ensinamentos. Pelos seus ensinamentos. E ainda bem que existe. Você já pensou? E quando Jesus viu
que a humanidade em 1850 e pouco não tomava jeito, usava a religião para pegar na espada, para isso, para aquilo, Consolador, vem Kardec. E ele tinha dito no comecinho do messianato dele: eu vos enviarei o Consolador, e ele vos falará das coisas que eu não posso falar agora. A gente não ia entender de reencarnação, de ressurreição, da continuidade da vida. Tudo isso é claro com a doutrina. Isso é claro. Então vamos lá. Aí, a luz cega os que se aprisionaram longamente nas trevas, e será aceita, bem recebida, vagarosamente. Assim, era necessário a sua morte, para que das sombras do sepulcro viesse a claridade imortalista encontrar os seus assassinos na longa estrada das reencarnações, erguendo-os para os altiplanos da verdade. Olha, veja bem, quem foi Joana d'Arc? Que foi uma grande guerreira, com 19 anos, maravilhosa, coloca Carlos V no trono, beleza? Traída pelo próprio povo que ela elegeu para colocar no trono da França. Boalô, muito bem. Mas a Joana foi Judas que traiu. Por isso que eu falei para vocês, não sou eu não, é a lei. O que você semear, você vai colher. Cuidado, porque a lei de causa e efeito é irrefutável. Ninguém escapa a essa lei. 1, 2, 3, 10 reencarnações. Vamos ver lá. E aí o processo, a Amélia diz, era irreversível. Instalara-se a hora dolorosa na consciência terrena. As criaturas mergulhavam no abismo da insensatez, demorando-se milênios afora, em perseguição de retorno. Claro, através de reencarnação vamos resgatando o que fizeram no passado. Não sabemos, graças a Deus, não é para lembrar. E então, em Jerusalém, preferiram Barrabás e rejeitaram Jesus. Nós já sabemos. Pilatos, eu não quero saber, eu vou lavar minhas mãos. E sem limpar a consciência culpada, sem jamais esquecer Jesus, ele teve a oportunidade máxima de falar: não vai crucificar esse homem, porque ele é bom. Ele podia, não fez. Vocês vejam as oportunidades. E aí, ele não aguentou, passando o tempo, suicidando-se depois, mais perturbado no seu próprio futuro, porque vocês sabem que nós não podemos nunca pensar no suicídio, porque a vida concedida é para a nossa evolução espiritual, e o suicídio não. Como que nós vamos fazer? Vamos para o Vale dos Suicidas. A sorte que tem Maria de Nazaré, que tem um hospital na espiritualidade, e de repente ela desce lá e acode algum com as suas ceareiras, leva para tratamento e vai que vai. Porque Deus não abandona ninguém, nem aquele que suicida, nem aquele que mata. Demora milênios, tá? E aí, então, na sucessão dos séculos, a consciência humana procura a vida, procura a libertação, enquanto ouve a voz confusa do humano gritar: eis aqui o homem. Mas a Meira não fala aqui, e mais para nossa alegria, veja bem, José de Arimateia gostava de Jesus, era um cobrador de impostos também. Ele pediu o corpo de Jesus.
E ele então desceu o corpo de Jesus, embrulhou e colocou numa gruta, que naquele tempo não tinha cemitério, colocou numa gruta e que tinha uma abertura e uma roda, colocou lá. Então, tudo bem. Mas, passado um domingo pela manhã, a bênção, Maria de Magdala e mais uma, a Maria de Cleofas, vão de madrugada no túmulo de lá para tentar abrir e passar ungüentos, que era costume da época, no corpo de Jesus. Deixar bonitinho, era assim, não? Mas quando chega lá, a roda está aberta, não tem ninguém. E elas veem um homem no jardim ali próximo. E elas então, o que aconteceu? Roubaram o corpo dele, e agora? Quando Magdala olhou melhor, olhou, viu que era ele, Jesus. Não me toques, não fui ao Pai. Mas como? Não fui ao Pai. Ressuscitou. E aí, é um estudo bem a ser feito, porque ele se materializou. E vai lá, avisa todos os nossos queridos irmãos que havia abandonado ele, não? Que eu vou conversar com eles, eu vou chegar lá. E passados uns diazinhos, estão todos lá temerosos, lá na casa do caminho, temerosos, com medo dos romanos, com medo dos fariseus, com medo. E ele atravessa a parede. Eles veem aquela figura resplandecente e diz: a minha paz vos dou. Ele não criticou Simão Pedro, a negação, ele não falou, vocês me abandonaram, se fosse a gente. Não. E aí, estipulou como que eles iriam divulgar a boa nova. Como? Deu obrigação para todos. E tem uma passagem que ele fala aos 500 da Galileia. Ele fala. Então, foi necessário, no texto de hoje, foi necessário que isso acontecesse para que a humanidade entendesse. Porque depois disso, você não sabe, Pilatos e os romanos o pessoal do Sinédrio, olha, reviraram todos os locais possíveis para achar onde estava esse corpo. Não acharam. Onde estava esse corpo? Não acharam. Entende? E assim, a gente, quando ouvir essa fala, eis aqui o homem, é o Pilatos que está falando. É esse aqui. Que aconteceu tudo isso com ele. E daqui, para encerrar, das nossas reflexões, o que eu vejo mais bem importante é o que está falando da educação. Ver se eu acho aqui em algum lugar. Porque a educação, principalmente a educação moral, ela transforma os lares, as criaturas. E a Joana de Ângeles fala com todas as letras. A educação é um ato de amor. Cleuzinha, boa noite, meu amor. Boa noite, querida. Então, com esta fala de hoje, não é muito agradável, mas para relembrar esse julgamento insano, todos estão resgatando o que fizeram, claro, não? Ao longo dos 2000 anos, claro, não? Já falei da Joana d'Arc, que foi Judas, não? Resgatou mesmo, sendo queimada viva,
resgatou, entende? Tirou a vida se enforcando, agora. Então, são necessárias essas colocações para as nossas reflexões, para que Deus nos dê sabedoria nas escolhas, nas falas, nos pensamentos. Vamos orar. E na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ver o texto. Eu fiquei apaixonada pela Amélia, não tem jeito. O Tabor e a imortalidade. É quando Jesus sobe com 2 apóstolos e vê Elias e Moisés. Olha, veja bem, vamos ver semana que vem. Família espiritual maravilhosa, primeiro, muito obrigado. Vocês estarem comigo é uma delícia, tá? Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico, o amigo, o companheiro, aquele que prometeu ficar conosco até o fim dos tempos, é Ele. Espírito protetor de cada um da nossa família espiritual. Benfeitores amados, sempre, sempre. É repetitivo? É. Obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, esta reencarnação, esta oportunidade de evolução, essa oportunidade de praticar a caridade. Obrigado, obrigado. Obrigado também pela família que formamos. Essa família é biológica, mas nós vimos sexta-feira a família espiritual, que é a nossa. A gente se ama, é lindo. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar abençoado e pelas pessoas que nos cercam. Mas agora, Jesus, vem ter conosco. Cada um que aqui está e vai depois vir, tem um pedido te fazer. E nesse momento de extrema luminosidade, extrema energia, atende, meu Pai. Fortalece a todos, que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoa os nossos familiares, Senhor. Põe paz na nossa casa. Dê-nos sabedoria para continuarmos. E agora cada um, humildemente, pede o que você quer modificar, acrescentar na sua vida. Pede enquanto oramos. O Senhor é meu pastor, Deus, e nada me faltará. Ele me faz repousar em campinas verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice de amor transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei um dia na casa do Senhor para todo sempre. Amados, Vanessa Prado, boa noite, linda. Amados, muito obrigado. Uma linda noite com Jesus. Muito obrigado mesmo. Fique em paz. Meu carinho, meu amor. E diga, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu beijo. Que bom. Fiquem com Deus
muita paz, muita paz. Continua, trabalha, serve, serve. Nós nascemos não para sermos servidos, mas para servir.